Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu, Padre Gilberto, estou contigo nesta hora no nosso programa Gente de Fé. O testemunho, ele edifica, o testemunho confirma a ação de Deus, a palavra de Deus que é lançada sobre nós. Por isso que neste programa eu estou aqui com este casal abençoado, a Thalita e o Reinaldo, para que eles tragam o testemunho de fé que vocês vivem. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Padre. Deus abençoe a vida e a família de vocês, as 3 crianças, né, que vocês têm, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Que bom. Thalita, conte-nos, por favor, um pouco da sua história, da sua infância, da sua família. Você é uma família católica, você cresceu nessa fé. Conte um pouco da sua história. A família toda é católica, mas é um católico não muito praticante, né? Mas a gente foi batizado, fez primeira comunhão, crisma, tudo certinho. Meus avós eram bem católicos, bem participantes. Era um casal, assim, exemplo, né? Pra mim até. Só que daí vem a juventude, né? Aí você vai dando brecha e eu dei uma afastadinha, né, de Deus. Mas sempre soube, né? Os caminhos certos, tudo. Sim. E o Reinaldo, tua família é católica, Reinaldo, tua vivência na fé, como que foi a tua infância? Sim, minha família é católica, porém não praticante. Minha mãe, ela não ia participar da missa, não, né? Ela é católica. Eu, também católico, mas é só do IBGE que o pessoal fala, né? Aí era só assim. Minha conversão também foi justamente depois que eu comecei... Não, daí a gente vai contar no decorrer, né? Fica à vontade. Depois de edita. Mas eu me converti só depois, né? Depois de casado. Sim. E seria, mas em relação ao católico seria isso, Sim. né? Então vocês têm uma família católica, não praticante, foram gerados nessa fé, foram batizados, tudo, mas depois se afastaram da igreja. E quando que foi uma volta assim para Deus, Thalita? Então, na verdade, que nem a gente casou na igreja, né? Tudo bonitinho. Eu meio que sabia, né, que precisava casar na igreja. O Reinaldo, ele não sabia, ele foi no meu embalo. Ah, tá bom, é seu sonho casar, então vamos casar. Sim. Mas aí... Infelizmente foi verdade. Sim. Até o padre que casou, a gente chama ele de filho pródigo, que ele falou, ele vai ser o filho verdade. pródigo. Graças a Deus que voltou, né? Exatamente. Amém. Mas daí a gente casou, continuou um pouco afastado. E aí a gente brinca, né? Deus chama ou no amor ou na dor, né? Sim. E no nosso caso, no meu caso, na verdade, foi pela dor, porque daí eu tinha vontade de engravidar e eu não conseguia. Foi daí que uma amiga minha me indicou uma missa de cura e aí eu comecei a frequentar. Sim. E aí eu chegava em casa, né, falando para ele, falava, nossa, é uma bênção, né? O poder do Espírito Santo, você se sente amado, acolhido e tal. E aí quanto mais eu pedia para ele ir comigo, ele não ia. Ele não ia. Aí ele só foi quando começa, né, aí o meu testemunho. E aí eu fiz cirurgia, né, eu tinha endometriose, pólipos no útero, um monte de coisa que não conseguia engravidar. E aí o meu médico me deu um prazo, né, ele falou assim, ó, eu fiz toda a limpeza, só que você tem um prazo para engravidar, se você não engravidar, aí a gente vai ter que partir para o plano B, que daí é indução, essas coisas. Sim. E eu já com conhecimento, eu sabia que não era o certo, né? Então aí que começa a minha fé. Eu falei, não, eu sei que Deus pode tudo. E aí eu comecei a ir, a pedir, a orar, não sei o quê. E aí eu consegui engravidar. E aí ele, sério, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí começou a despertar. Daí eu falei pra ele, vamos comigo? Aí um dia ele falou, eu vou. Não, eu te contar a minha parte agora. Como foi o teu despertar, Reinaldo? Meu despertar foi justamente nas missas de cura, ela realmente me pedia, vamos lá na missa. Eu falei, não, quanto mais você pedir, é pior, eu vou ficar com mais, né, raiva e não querer realmente ir. E aí ela chamava, eu realmente não ia, chamava. Só que um dia, do nada, assim, eu falei, deixa com você, vai. Nossa, nesse dia, missa de cura, Jesus, né, tem a exposição, Jesus
Eucarístico passou, e aí eu comecei. E a gente vai com, né, meio um coração duro, mas mesmo assim, Jesus tocou meu coração, eu comecei a chorar. E aí depois terminou, eu fiquei com aquela sensação gostosa, aí eu falei, vou querer de novo. E depois disso foi realmente aí voltando, né, que eu estava falando de como foi minha conversão, realmente foi dessa forma, que eu senti aquela, nossa, quero sentir esse amor de Deus, e aí foi começando a participar depois de missa dominical, e foi começar a entender, e aí conhecia... Aí você fez o crisma, né? Fiz que o ele não tinha crisma. crisma. Sim. E aí conheci a Fraternidade São João Paulo II, aí também recebi criei aquele carinho pela fraternidade, e a gente foi se consagrar, né? E foi Vocês realmente... usam o sinal, né, da comunidade Sim. hoje, Fraternidade São João Paulo II, aqui de São Paulo aqui mesmo, em São né? Paulo. Onde Aí você foi a minha Santa Maria. conversão mesmo. Aí que depois disso, graças a Deus, estou na caminhada. Graças a Deus. Deus. Então vocês dois se conheceram ainda quando estavam afastados da igreja. Sim, a gente se E como foi o conheceu processo do namoro? Como vocês se conheceram? Então, foi na academia. E eu sempre gostei muito de dançar. E ele também. E aí, uma vez, a gente saiu pra dançar. É até engraçado, né? Que ele me chamou pra dançar. Eu falei, japonês dança? Falei, Você é descendente... japonês. Olha só, É. sim. Só que eu fiz aula de dança, de sertanejo aniversário durante muitos anos, né? E eu falei, vamos dançar. Ela, japonês dançar? Já, tá bom. Deu uma chance. Quando ela, aí nessa dança, comecei, né? Começou a namorar. Comecei a namorar. Olha que E aí, bênção. logo depois, casamos. E já existia no coração de vocês, Thalita, esse desejo pelo matrimônio, de constituir família, de ter filhos? Como que era isso dentro de você? No meu, sim. Eu sempre tive esse sonho, Sim. né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, elas já tinham casados, então eu tinha esse sonho que eu queria mesmo, né? Achar o meu José. Por mais que eu era afastada, eu tinha, né, esse desejo e esse conhecimento. E o rei, ele era mais... E para você, Reinaldo? Eu não tinha nenhum conhecimento, então pra mim era, né? Eu queria casar, mas não tinha nem entendimento do significado, não sabia o significado do matrimônio, de casar, tudo. Então casamos porque eu falei, não, realmente quero ter uma família, né? E só depois que a gente começou, né? Eu comecei, principalmente eu, né? A Thalita já conhecia bastante coisa, eu comecei a amadurecer e aí comecei a pesquisar também, e entender como que funciona da parte católica, que eu não sabia nem que domingo era preceito, né? Sim. Então não sabia nada de que confessar, não sabia nada disso. Aí foi aprendendo na caminhada mesmo. Maravilha. Aí casaram, você teve essas dificuldades, e depois do procedimento feito, chegou o momento, geraram a vida, como que foi esse momento? Ai, foi a realização, né, do meu grande sonho. Foi assim, perfeito. Eu brinco que das minhas 3 gestações, essa primeira foi a mais perfeita. Eu não sentia enjoo, sabe? Eu bem disposta, fiz até mudança. Subi em escada, desci escada, sabe? Tava super bem, assim, a gravidez perfeita, era um sonho. E aí depois tiveram, claro, foi durante o parto que teve as complicações, como que foi? Sim. Eu fiz todos os exames, deu tudo normal. E aí no dia que eu a tive, eu sentia que ela não mexia, né? Porque ela sempre mexeu, né? Eu gostava, adorava ficar passando a mão na barriga. E aí ela não mexeu, e aí eu fui na minha consulta, né? Com a médica, e falei assim, ela não tá mexendo, eu já comi doce, já comi tudo e não mexe. Ela falou assim, vai então até a maternidade, porque às vezes alguma coisinha aconteceu. Mas eu já tava de 38 semanas, então nem foi assim, prematuro nada. E aí, chegando lá na maternidade, era uma terça-feira. Eu lembro porque a gente ia até na missa de cura, e aí a gente chegou lá, aí vai fazer ultrassom, e aí já começa, né, o clima pesando. Entra médico, sai médico, e o que tá acontecendo e tal. Aí eles falaram, a gente vai ter que fazer uma cesárea de emergência. Porque até então eu queria tentar o normal, né, parto normal. Aí eu falei assim, mas tá tudo bem, né, não sei o quê. Daí eles disseram, vamos correndo contra o tempo. Aí eu já fiquei tensa.
Aí o Reinaldo foi se trocar, eu fui para a sala, né, de medicação. Aí chega a minha médica e fala, tá, você tá totalmente sem líquido, sua filha já tá em sofrimento fetal e eu não vou mentir para você. Pode ser que ela nasça sem vida. Aí começa a reza, né? Falei, Senhor, você me deu o presente que eu tanto queria, que ainda o meu sonho era ser mãe de menina, né? Então eu consegui. A gravidez, eu consegui. A minha menina, pelo amor de Deus, né? Não me tira ela. E aí foi. Fomos para a sala de parto e aí ela nasceu com vida. Porém, ela estava, né? Como ela ficou sem água, tudo, ela estava sem respirar direito, então ela já foi para a incubadora, eu nem a vi. Ela nasceu e já foi para a incubadora. Aí a minha médica falou, calma que a gente vai trazer ela, mas eu tenho uma coisa para te falar. Aí o clima, né, pesou. E eu acredito muito nisso, sabe? Como é dado o diagnóstico para uma família, né? As pessoas já pesam assim, tipo, olha, mas tudo indica que a sua filha tem um problema. Ela tem síndrome de Down. Problema, né? Já é tido como um problema. Problema. E aí eu falei, como assim? E aí a gente é um pouco ingrato, né? Porque de vez de eu agradecer que a minha filha nasceu com vida, eu já falei, e agora? Porque eu nunca tive contato com uma pessoa que tem a síndrome de Down, né? Então a gente acha que aquilo, você não vai mais ter vida, como que vai ser, né? Sim. E aí eu tive 2 hemorragias. Foi bem complexo, assim. E aí, depois, né, ela ficou na UTI, não só pela questão do oxigênio. O oxigênio, eu acho que durou 3 dias. E aí, a gente ficava até naquela coisa, ai, diminuiu o oxigênio, ela vai ter alta, né? Só que daí eu tive alta e ela não. Isso também é um momento muito complicado que muitas mães acabam passando, né? Quando o filho fica e a gente tem que ir. Aí recebe visitas no quarto, sem o filho, ainda com aquela situação toda. Eu acho que eu só fui ver a Mari e pegar ela no colo depois de 2 dias que ela nasceu. Porque como eu tive a hemorragia, eu tinha risco de queda. E aí eu peguei a depressão pós-parto. Sim. Eu não conseguia dormir, aí depois eu fui medicada. Então foi meio complicado. Então eu só fui pegar ela nos braços mesmo. Com 2 dias. Ainda na incubadora, né? Ainda na incubadora, é. Porque ela ficou bastante tempo na incubadora. E eu não queria aceitar que ela tinha a síndrome de Down. Eu falei, não, eu só vou acreditar quando sair o exame, né? Que é o cariótipo, que é um exame específico para ver se realmente tem. E ela, quando eu fui ver, ela tava com óculos, porque ela tava naquela luz, por causa de icterícia. Aí eu falei assim, não, ela não tem. É a mistura, né? Entre eu e o Rê. Que vocês acham que ela tem, mas ela não tem. Aí ela falou assim, calma aí, mãe. Aí ela tirou o óculos da Mari. Quando eu olhei pra ela, na hora eu vi, ela tem. Aí foi difícil, assim, a minha aceitação. Mas aí eu falo que Deus, Ele prepara tudo, né? Sim. Aquele homem que não queria ir pra missa, que, né, batia o pé, ele que foi o sustento nessa hora. Ele tinha a capela, né, que a gente teve no hospital, que tem uma capela. Aí ele já foi rezar e, sabe, foi meu sustento, assim, me acalmava. Ele aceitou logo de cara. Como que foi, Reinaldo, pra você? Não, realmente eu aceitei. E eu fiquei, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que tem muitos pais, os maridos, né, que muitas vezes separa da esposa, deixa, fala, não, minha filha não é meu filho, e já separa. E eu, graças a Deus, assim, né, aceitei logo de cara, aceitei e já estava começando a caminhada, então fui rezar, né, agradecer, ajoelhei, fiquei na capelinha rezando e também ajudando também psicologicamente a Thalita, que estava bem abalada, para ela não demorou para aceitar. Sim. Demorou bastante. E como foi essa aceitação? Como que foi o processo até você passando hemorragia, essa notícia da filha, depois também a depressão, tudo junto, né, Thalita? É, tudo junto. E aí, não tinha como eu pegar muito afeto com ela, né? Porque ela ficou na UTI por 83 dias. 83 dias. 83 dias. E com a depressão, tudo, então todo dia eu tinha que sair da minha casa, ir até o hospital. Por 83 dias, trânsito. Às vezes batia um desespero, que eu até falava, eu tinha vontade às vezes de parar o carro no meio da avenida e falar, que venha um caminhão e bata atrás de mim. Na situação, né?
E aí ela ficou todo esse tempo, por quê? O oxigênio, ela saiu depois de acho que 5 dias, ok. Ela não conseguia tomar leite. Tanto o meu, como qualquer outra mamadeira, ela não aceitava. Nenhum tipo de leite. Nenhum tipo de leite. E fazia fono todo dia, e uma luta diária, assim, a gente rezando e tal. Aí a médica falou assim, ó, a gente não tem como manter ela aqui na UTI, porque ela tá correndo risco de pegar uma infecção, só porque ela não come. Então a gente vai fazer uma cirurgia, que vai colocar uma sonda direto no estômago dela, ela vai se alimentar por lá, a gente vai te ensinar. Eu falei, meu Deus, eu que não podia ver um sangue, vou ter que encarar essa, né? E aí bateu o desespero, mas aí que a gente vai observando os cuidados de Deus. Sim. Eu estava com dificuldade para aceitar. Aí eu ia, ela mudou de sala da UTI, eu acho que umas 4 vezes. E cada sala que ela ia tinha uma outra criança com uma síndrome diferente, Nossa, ou um caso diferente. Casos super complicados. Muito piores do que só uma síndrome de Down. Tinha algumas que iam sobreviver durante 30 dias, né? Era... Umas coisas assim que a gente nem sabia que existia, né? E eu via o amor dos pais por essas crianças. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo? É minha filha, né? Então ali eu já comecei a pegar, né, um carinho por ela, o amor, tudo. Mas eu tinha muito medo de quando eu saísse de lá. Eu tinha medo das pessoas, né? Porque, infelizmente a gente está numa vida que as pessoas te julgam. Sim. Né? Eu tinha medo dela sofrer preconceito, ou até eu mesma sofrer, né? Chegar nos lugares com ela. Porque daí eu comecei a pesquisar mais sobre, né, síndrome de Down. E eu vi que realmente tem casos de preconceito. E eu falei, meu Deus, eu não estou preparada, né? E a gente só consegue enxergar depois que a gente tem, né? Porque até então a gente andava, assim, sabe, a gente via garotos... Uma realidade distante. Distante. A gente via pessoas com síndrome, só que não era a nossa realidade, então a gente não vivenciava. Então pra gente, tá. Mas depois que a gente tá nesse mundo, tem outra realidade, a gente vê outros comportamentos dos pais e até, nossa, né, que a gente precisa aprender, né? Às vezes as pessoas só ficam olhando de longe, às vezes tem até a curiosidade para saber, né? Principalmente quando ela se alimenta, né? Que às vezes eu tô nos lugares com ela, porque eu não criei ela dentro de uma bolha, né? Eu levo ela para os lugares mesmo, ela ama a missa. A partir do momento que você aceitou, entendeu, você também se abriu para isso. Sim. Né? E aí as pessoas às vezes olham, aí eu quebro o gelo dessas pessoas. Eu falo, olha, ela tá comendo porque ela não se alimenta, sabe? Eu explico. Porque eu acho que é pior a pessoa ficar olhando de longe, às vezes até cochichando, sabe? Isso me... Sim. nervosa. Mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Porque a gente tem uma sociedade que é assim mesmo. Sim. O mundo, ele é criado tendo essas pessoas, às vezes, como alguém à parte, né? Exatamente. Por isso que é muito importante isso que você tomou consciência e fez, de trazer aquilo que Jesus, ele fazia com aqueles que eram excluídos. Venha para o meio, né? Venha para junto, porque junto você vai sentir, você vai ver, você vai compreender a situação. E como ficou o coração de vocês voltado até para gerar outras vidas a partir do nascimento da Mari? Então... E aí eu acho que foi tudo no processo certinho, né? Deixa eu só complementar, que daí ela teve alta, né? Eu levei para casa. E até hoje, infelizmente, ela só se alimenta pela sonda. Somente pela sonda? Somente pela sonda, ela ainda não aceita nada. E depois também ela foi diagnosticada com a microcefalia. Sim. Porque devido à falta de oxigenação, né? Na hora do parto, tudo causou uma lesão. Então, eu escutei de médicos que ela não ia nem andar, nem falar. Nem sentar. E aí, você sentar num consultório e escutar isso. Tudo isso, né? E eu lembro que aí depois eu fiquei super nervosa, né? Falei, nossa, minha filha não vai fazer nada disso. Aí eu lembro que eu cheguei pro padre, né? Pro padre Ailton, eu falei, padre, o médico falou isso, isso e aquilo. Aí ele virou pra mim e falou assim, filha, você conhece os médicos dos médicos? Aí eu falei, conheço. Ele, então, pede pra ele. Ele que dá a palavra final. Não desista. E aí eu não desisti. Aí deu quanto tempo? 6 meses, a gente teve que retornar nesse médico. E a Mariana estava sentada.
Que benção. Ele foi, chamou o chefe lá dos neurologistas, né? Pra ver, porque ele falou, aí o meu marido até falou, ela não ia fazer, né? Daí ele falou assim, é porque eu creio em milagres. Aí o médico falou, só pode ser. Porque ele chamou realmente, ele viu o diagnóstico, ele falou assim, nossa, mas a Mariana, porque ela estava sentada, bonitinha, né? Porque normalmente a Thalita, depois disso, de ter a Mari, entrou em vários grupos, né? Grupo de Down, grupo de microcefalia, né? E de GTT, que é a sonda. Pra gente aprender também. Então, a lidar com a situação. Um ajuda o outro, é super legal. E realmente a Mari estava sentadinha, bonitinha. E normalmente, ela me contando que da microcefalia, normalmente ela fica imóvel, né? E eu achei, falei, nossa, aí o médico olhou, né, os exames e falou, nossa, acho que tá errado. Aí chamou o chefe, né, e falou, nossa, mas ela tá sentada, é que eu acredito em Deus dos milagres, e esse já começa por uns milagres da Mari aí. Que maravilha. E vai tendo milagres e milagres. Isso faz toda a diferença, né? A fé. Para você que nos acompanha, né? A fé que muda até os diagnósticos. A ciência existe e colocada ali por Deus a serviço da vida, ela também ajuda. Mas além da ciência sempre tem Deus, é o dado da fé. Então quando vocês disseram, eu acredito em milagre, eu tenho fé, acredite no médico dos médicos, tudo vai sendo transformado. Sim, foi transformado. E aí agora, né, respondendo a sua pergunta sobre o TEL, a gente escutou muito de médicos que não era pra gente ter outros filhos. Justamente. Porque tinha que fazer toda uma investigação genética, gastar, assim, horrores, e a gente não tem essa condição, né? Aí a gente falou, não. E aí, já na fraternidade, a gente sabe, né, sobre abertura à vida, né? E aí a gente falou, bom, seja a vontade de Deus. E eu lembro até que tem gente da minha família que chegou pra mim e perguntou, nossa, você só soube a condição da Mari quando ela nasceu, né? Se você soubesse antes, você tiraria? Nossa, escutar isso pra mim, eu falei, gente, como que pode alguém me perguntar isso? Você acha que eu vou matar minha filha? Né? Um absurdo. Sim. E aí chegaram a falar, não, mas se você tiver outro, você vai investigar, né? Antes. Aí eu falei, não vou. Seja feita a vontade de Deus. Se ele quiser dar outro... Aí meu esposo até falava, eu quero ter outro, com síndrome de Down. Mas eu queria, eu via até vídeos, né, na internet, redes sociais, tinha famílias que tinham 5 Down. Eu falei, eu por mim, eu teria outra Mari, que é a coisa mais gostosa do mundo. E aí foi só depois de 4 anos. 4 anos. Só depois de 4 anos que daí eu consegui engravidar de novo. E aí, não vou negar que a gente fica, né, com medinho. Apreensivo, com medo. Até então o médico até comentou, o segundo, se a Mari já veio, a probabilidade de nascer, de repente, com alguma deficiência pode vir a ser maior do que o normal, né? Só que a gente... por mais que tinha fé, tudo a gente fala, Senhor... Eu tenho fé, mas, né, me dê, então me capacite, né, se for da sua vontade. Verdade. Porque não é fácil, né? Olha que maravilha, estamos acompanhando o testemunho do Reinaldo e da Thalita, contando para nós que tiveram a graça, porque é uma graça gerar a vida da Mariana, que veio com síndrome de Down, e mesmo assim eles não se fecharam à vida. Estão abertos. Continue conosco, vamos para um breve intervalo e já continuamos a ouvir esse maravilhoso testemunho. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé. Como é maravilhoso escutar os feitos de Deus. Nós estamos hoje aqui com o Reinaldo e a Thalita, testemunhando para nós o milagre que eles receberam, que foi o primeiro milagre, a vida da Mariana, né? Que ela veio com síndrome de Down, autismo e microcefalia. Olha kit completo, presente de Deus. Como é que você falou, Reinaldo? O kit completo, presente de Deus. Amém. Kit completo, presente de Deus. Quando a gente está em Deus, até sobre aquilo que o mundo diz, que é algo terrível, que é uma doença, que era para se desesperar, o nosso olhar é outro, né? É porque o olhar de vocês hoje é outro depois desse presente. Sim, não é, Thalita? Com Thalita? certeza. Sou eternamente grata a Deus, né? Que eu falo que a Mari veio para nos tornar pessoas melhores, né? Sim.
É maravilhoso. Uma bênção. Vocês não se fecharam à vida, graças a Deus, mesmo com medo, né? A Thalita Mesmo falava, com medo, a gente sente o medo. A nossa humanidade, ela é frágil, mas vocês não se fecharam. E aí, Deus também presenteou vocês mais ainda. Mais ainda, que daí veio o Theo, né? E aí sim eu consegui o parto normal. Aí foi tudo normal? Aí foi tudo normal. Consegui o parto normal, consegui amamentar, né? Porque com a Mariana eu não conseguia amamentar. Desejo de mãe, né? Que você sempre comentava comigo. Sim. E foi tudo perfeito. Aí depois de 4 anos... Depois do Theo. 4 anos de novo. 4 anos de novo. Aí eu sou matemática, né? Aí o pessoal até brinca, nossa, até nisso você usou a matemática, né? De 4 em 4 anos certinho. E aí depois de 4 anos eu tive o Bento. O Bento, graças a Deus. Que é o mais novinho, que tem vai fazer 2 aninhos agora. Sim. E com o Bento foi tudo normal? A gravidez, Também. o nascimento? Tudo normal. Olha Parto só. normal, os 2, tudo. Agora tudo imagina perfeito. se vocês tivessem se fechado a vida, parado lá na Mariana, nas dificuldades que enfrentaram com a Mariana. Tivessem escutado até os médicos, né, que disseram, Sim. vocês têm uma grande probabilidade de continuar tendo crianças com essas situações todas, mas vocês ouviram a Deus, né, a fé. Exatamente, ouvimos a Deus e a fé, porque se a gente fosse ouvir familiares, amigos, médicos, a gente teria parado na Mari, né? Sim. Eu ia ter essas frustrações, né, de não poder amamentar. É aquela foto clássica também de quando o filho nasce que traz, né, o marido, eu não consegui tirar com ela, então isso eu ficava um pouco triste. Sim. E aí eu ia ficar vivendo, né? Mas Deus é maravilhoso. Deus é Tem perfeito, jeito, né? Perfeito demais. Quando você falava, Thalita, do olhar das pessoas, por não compreenderem, como que você diz que é ter uma filha, a Mariana, com síndrome de Down, e as pessoas que não conhecem julgam, às vezes imaginam uma coisa e a outra. Como que você lida com isso, com esse olhar das outras pessoas, o que é para ser dito para essas pessoas se abrirem a essa realidade? Até famílias Sim. que morrem de medo de ter uma criança que venha, por exemplo, com síndrome de Down. Sim. Não é verdade? É bem que a própria na palavra de Deus fala, né? Não tenhais medo. Eu sou, assim, agora apaixonada pela síndrome de Down. Eu queria viver na mesma vida que eles vivem, porque é um mundo tão legal, tão divertido, tão amor. Síndrome do amor, né, que o pessoal fala. Tem muitos rótulos, sabe? Tem muitos mimimi por aí. Então, assim, eu me incomodo, né, com os olhares, mas eu vejo que às vezes não é maldade. Lógico que tem uns que tem maldade, né? Tanto que eu tinha feito uma página do Instagram para ela e queria que ela fosse blogueira. Só que, infelizmente, teve muitos comentários maldosos e aí eu vi que não valia a pena eu expor ela, assim, né, a gente, assim. Então, eu desisti dessa parte, porque era justamente para mostrar para as pessoas, né, que não era um bicho de 7 cabeças, sim, que é vida normal, né, que nem no começo que eu achava que eu não ia mais poder viver. Pelo contrário, depois que ela nasceu, aflorou em mim coisas, né, de vontade, que nem fiz pedagogia, né, faculdade de pedagogia, para poder ajudá-la na parte da educação. Agora eu entrei numa pós de educação inclusiva, né, porque eu já era professora de matemática, então eu fui me aprimorando para tentar ajudar não só ela, como outras crianças que têm a mesma condição, né, porque uma das coisas que a gente tem bastante problema é nessa parte da educação, da inclusão em si, né, porque a teoria o pessoal fala muito de inclusão, mas na prática, infelizmente, tem muito a desejar, muito mesmo. Então, eu, como mãe, como professora, eu quis, né, fazer algo a mais. E daí os olhares é aquilo que eu falei. Tem vezes que eu ficava meio chateada, mas agora eu quebro o gelo, vai, da pessoa, né? Eu tento, aí eu vejo, se é maldade, se a pessoa realmente não gosta, que nem já teve situação de uma pessoa que estava grávida não querer ficar perto da Mari. Uhum. Sabe? Na hora eu falei... De repente pensa que vai pegar alguma doença, alguma coisa assim. A filha dela vai pegar, vai nascer, porque ficou do lado da minha filha, sabe? Assim, é um pouco de ignorância, né, digamos. E aí eu vou fazer o quê?
eu rezava por aquela pessoa. Né? Porque não adianta eu bater de frente, não adianta, né? Foi o que eu falei, tá disposto a querer aprender, a querer conversar comigo, eu tô sempre aberta, né? Sempre com um sorriso. Eu acho engraçado que as pessoas sempre viram para mim e falam: nossa, tá, você tá sempre com um sorriso no rosto, né? Você passa por tanta coisa, sempre por um sorriso. Eu falei, por que é isso? Não é porque eu tenho, né, que levar a Mari para terapia para isso, né? Passa as coisas que eu vou ficar triste. Pelo contrário, eu vou ficar muito feliz. E é isso. É uma coisa engraçada também que acontece, né? Vira e mexe acontece com a gente assim, é que a gente muitas vezes evangeliza sem palavras, das nossas atitudes. Pelo fato do jeito de a gente cuidar das nossas crianças, a Mari, o Theo, o Bento, o pessoal fala: nossa, vocês são a família perfeita, vocês, não é? Vocês são, nossa, vocês fazem isso, fazem aquilo. E a gente muitas vezes não soltou uma palavra. Mas o evangelizar é nessa nossa atitude, de a gente, do jeito de cuidar das crianças. O pessoal fala: olha, e vários comentários já surgiram, né, sobre dessa forma. Eu acho muito bacana. Jesus mesmo fala, né, do testemunho, né, aquilo que nós não só falamos, mas vivemos. Então, sim, quando vocês olham para a história de vocês e acolhem a vontade de Deus, isso para o mundo já é uma grande homilia, uma grande pregação para que as pessoas vejam na vida de vocês aquilo que é, né? Sim. Quais são os desafios que vocês enfrentam no tratamento diário, assim, com a Mari? Até para as pessoas que têm também filhos assim, que lidam com essas situações, por exemplo, a questão da alimentação dela. Como que é feito o tratamento, o acompanhamento? Ela tem acompanhamento mensal com uma nutricionista, né? Porque a dieta dela é uma fórmula, como se fosse um leite. Uhum. E aí ela vai dosando a quantidade, ela toma 4 vezes por dia. E aí ela faz terapia todos os dias também. Todos os dias? Todos os dias, que é terapia ABA, né? Que fala por causa do autismo. E... mais? Seria isso, né? Voltando sobre essas dificuldades, né? Na vida, sim, de católica não é fácil também, né? Então não é só coisas maravilhosas, então tem a parte difícil, que a Mari também não é assim, é amor, mas é difícil também de educar, né? Muitas vezes ela fala não, que não quer, e é isso, e tem a parte que é difícil, mas a gente tem que saber lidar. É forte, tem uma força. Tem que saber lidar. Eu acho que é importante também a oração, e oração é fundamental, né? Então a gente sempre em oração, sempre em estado de graça, rezando. Eu acho que isso ajuda muito a nossa família a fortalecer, né? E seria isso, né? Oração é tudo, né? Sim. Alguma vez vocês se revoltaram contra Deus? Até mesmo naquele primeiro momento, Thalita, que você viveu ali no parto, sim, da Mariana. Mas depois como que também vocês foram percebendo a ação de Deus em tudo isso? Então, no começo eu me revoltei mesmo. Revoltei feio. Eu falava, se fosse pro senhor ter me dado uma filha desse jeito, não precisava ter dado, não. Ela até falava, com defeito, eu pedi um presente, você me dá com defeito. Né? E aí eu falei... Foi bem difícil. Sim. Mas foi nos pequenos detalhes, nos pequenos... detalhes assim dela mesmo, né? De cada olhar que ela me dava, de cada conquista dela, né? Então ela não ia fazer tanta coisa, cada conquista, aí sim eu conseguia ver o amor de Deus, ali. E eu falava, nossa, o Senhor me ama tanto, mas tanto, né? Que daí eu comecei, foi o que eu falei, Ele me deu ela com vida, né? Ele me deu ela para eu saber, talvez até poder evangelizar, né? E aí foi. E para você, Reinaldo? Sim, também. Então, aí até esse lado do fortificar a nossa família, né? A oração, a Mari também veio pra gente rezar mais. E eu creio que a gente começou a rezar mais a partir do momento da dificuldade dela. A gente reza mais, tá mais unido. É bonito ver que desde quando você falou, Thalita, do nascimento da Mariana, o Reinaldo correu para a capela, né? Sim. Então foi ali aos pés de Jesus para receber dele a graça necessária para todo esse desafio, né? É uma alegria, como vocês
testemunho, é até bonito ver mesmo no rosto de vocês essa alegria. Vocês poderiam ser frustrados, decepcionados, questionando a Deus constantemente, mas não, vocês receberam de Deus esse presente que é Sim. a Mariana, que são também as outras crianças, mas com a alegria, com a disposição. Eu penso que também os outros casais que eu já acompanho e vejo que receberam crianças especiais, que descobriram esse presente, não conseguem mais viver sem. Você falou, eu faço parte, eu quero fazer parte dessa vida, não é isso? Sim, é. É um presente de um Deus presente. mesmo. Como que é o relacionamento da Mariana com os seus irmãos, com os outros, os meninos, Com os irmãos? outros. Então, é que como a Mari, né, tem o autismo, ela fica muito mais assim no mundo dela. Uhum. Mas, que nem com o Theo, ela gosta de brincar de pega-pega, né? Ela gosta de correr atrás dele, de abraça ele. Agora, o pequeno, né, o Bento, ela ainda tem um pouco de ciúmes. Então, eu não posso vacilar muito, porque ela mete a mão nele. Ela bate. Que é o natural das Ela crianças bate. quando tem os outros irmãos, né? Bate. É, mas ela gosta muito de ver eles brincando. Sim. Ela é muito observadora, E assim. dá gargalhada. E para a família de vocês? Você falou das dificuldades, até de certos questionamentos que fizeram quanto à gestação, mas depois também descobrindo, vivendo com a Mari, como que é esse relacionamento com os familiares de vocês? Essa é uma questão que a gente ainda tem que rezar bastante, né? Sim. Uhum. Porque, não, todos amam ela, né? Não posso nem reclamar, principalmente a minha família. Minha mãe ajuda muito. Ela é a única da família, sem ser eu e o Reinaldo, que dá a dieta da Mari. Sim. Que a maioria das pessoas tem receio, né? Tem um pouco de medo, né? Por ser... Tem todo um cuidado, um Sim, preparo. sim. né? Então, a minha mãe... É guerreira também. a minha mãe é guerreira. Que ela é mais limitada, porque ela tem problema na coluna, no braço, essas coisas. Mas Sim. ela ajuda muito. E eu acho que todo mundo acolheu muito, digamos, Sim, quando sim. teve o diagnóstico. Eu não tenho muito o que falar. É mais assim, uma rede de apoio que a gente não tem tanto, sabe? Sim. Às vezes, se a gente precisar, as pessoas têm um certo Uhum. receio de ficar com ela. Sim. Com eles, né? Com as crianças. É As engraçado, crianças. engraçado que aí isso daí a gente recebeu até esse testemunho, testemunho de um casal, parente, sua prima, né? Que aí ele até fala assim, ó, primeiro o pessoal te dá parabéns, primeiro filho, segundo te dá parabéns. Aí passou do segundo, já espere. Você tá aberto à vida, você já vai esperando, que não vai dar parabéns. Terceiro já é assim. Isso é normal, a gente reparou mesmo. Uhum. Terceiro já é, vocês são loucos? Ter 3 filhos hoje em dia? Não, vocês são loucos. Vocês vão ter o quarto? E o pessoal brinca muito, né? E aí, o quarto vai vir quando? Aí eu E brinco como daqui que vai- 4 anos. E é assim, é engraçado, né? Sim. Mas o pessoal julga muito. Passou do segundo, já não é Mas parabéns. eu fico É meus brincando. pêsames. É triste, é É triste. triste. E essa é uma visão mundana. 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 Porque o mundo prega isso. Hoje em Mundo dia prega tem isso. casais que se casam e não querem ter É filhos. cachorro, Sim. né? Prefere ter um animal, um gato, um cachorro, não falando nada contra os animais. Os animais Sim. são obra de criaturas de Deus. Mas assim, um casal que se une em sacramento pelo matrimônio é para serem colaboradores de Deus na criação. Então, quando essa atitude que vocês tiveram de continuar abertos à vida, mesmo recebendo uma criança especial, isso é um ato heróico, que para muitos é uma loucura, É uma loucura. Eu vi, a gente Então, viu muito. Já tiveram a Mariana especial cheia da graça de Deus. Depois vieram mais 2. E aí os outros que não entendem vão dizer, vocês são loucos. Vocês são loucos, Para o mundo é loucura, mas para Deus isso é uma graça, uma obra maravilhosa dele. Por isso que os casais que nos acompanham agora se abram à vida, mesmo que de repente tenha tido alguma dificuldade, mas quem vai determinar as coisas é Deus. Vocês experimentam isso. Sim, que Deus eu é também, quem né? Até então eu também não determina. podia engravidar. Sim, nem podia engravidar. Nem podia, agora. Vocês tiveram, a Mariana tiveram os filhos, vocês enfrentam todos esses desafios e ainda são consagrados a um carisma na igreja. Sim. Como que vocês fazem para conciliar tudo isso?
Assim, a gente acaba, o Padre Ayrton, né, acaba deixando bem claro para a comunidade em si que a gente tem muito a nossa igreja doméstica, né? Sim. Então a gente ajuda no carisma conforme a gente pode, né? Então ele acaba nem cobrando muita coisa da gente. Mas a gente tem as formações mensais, né? Tem as missas solenes que a gente participa. Sim. E com certeza isso é uma entrega a Deus que fortalece vocês ainda mais na missão. É isso que vocês experimentam? Sim, é isso. E você, Reinaldo? Justamente, isso mesmo. Né? E o fato de ter 3 crianças, aquele negócio não é fácil. Sim. Né? Não é porque só tem 3 e falar, é fácil, pode ser aberto, pode ter. Quanto mais filho, mais dificuldade tem de tanto parte financeira quanto a logística, né? De cuidar, levar para a escola, é isso. Mas o que nos fortalece mesmo é a fraternidade de estar realmente unidos e rezar, né? Para você buscar sua santidade e a salvação, né? Eu acho que isso que tem toda a diferença. Toda a diferença. Hoje um dos carismas da fraternidade é a restauração das famílias, né? Então, é aquilo que o Reinaldo falou, às vezes a gente nem precisa falar nada, só de a gente chegar na missa, né? Com os 3 e a Mari louvando do jeito que ela louva. Como é que ela louva? Não, ixi, ela louva mesmo. Participa, gosta de estar na missa. Gosta de estar na missa. E agora ela está crescendo, ela está cantando. Só que o cantar dela é desafinadinho, né? E aí o pessoal fica olhando, né? Fica procurando aí onde eles que dão essa risada. Aí vê que é a minha especialzinha, é o pessoal da risada. Thalita, você é feliz hoje como casada, como família, tendo seus filhos? Com certeza. Como que você diz E sendo ainda mais feliz, sendo amada por Deus. Sim, tudo isso em Deus. Tudo isso em Deus. E você, Reinaldo? Sim, com certeza. Totalmente feliz com Deus, né? Que é aquele negócio que a gente até uma vez... todo mundo sabe, né? É Deus em primeiro lugar, depois a família, né? Depois os pais. E muitas vezes ela brigava comigo. Você tá olhando mais para o seu filho, tá olhando mais para isso, aquilo. Eu falei, não, primeiro é Deus. Então a gente participa da missa, vai fazer adoração e depois ele te dá o suporte, o tripé, para justamente estar unido. E aí eu brinco que eu choro muito hoje em dia porque falar de Deus assim, Deus é tudo para mim, então não tem como. Vira e mexe eu me emociono porque é os cuidados, sabe? Aqueles cuidados de Deus, aqueles pequenos detalhes. Que nem tivemos um evento agora em Quermesse, né? E aí teve a parte tinha venda de açaí, né? E aí seria freezer e estava ligado no reator que era 220, né? E eu senti um cheiro de queimado, mas funcionou. E até eu perguntei pro eletricista, a parte do eletricista, perguntei: se colocar no 220 estoura na hora. Aí eu falei, tá vendo o cuidado de Deus? Falei, não queimou, trabalhou sábado tranquilo assim. E domingo só, sabendo que era 220, não liguei. Sim. Procurei o 110. Mas eu falei, olha o cuidado de Deus, né? Eu brinco, chamo de raposa. Olha os cuidados de Deus, raposa, olha só. Era para ter perdido, ia sair no prejuízo, mas a graça de Deus foi tanta que, como que pode a gente ligar o equipamento de 110, o liquidificador, o freezer, e não queimar, né? Isso eu tenho eletricidade, é impossível. Nem coloca agora que vai queimar. Mas os cuidados de Deus. Então esses cuidados de Deus, você fala, nossa, olha só como Deus cuida da gente. E toda vez que eu falo, muitas vezes eu me emociono, choro. E ela brinca que eu sou chorão agora. Os cuidados de Deus são muitos com a gente. Então a gente, nossa, não tem como não se emocionar, não, né? Ficar sem Deus. Sim. Possível. Deus é tudo, né? Deus é tudo. O cuidado de Deus. Thalita e Reinaldo, que mensagem vocês deixam para as pessoas que nos acompanham agora, especialmente aquelas famílias que receberam também um presente, como vocês receberam a Mariana? O que vocês dizem diante dos desafios, diante das incompreensões, mas diante também da felicidade de se abrir a vida, seja ela como for dada por Deus? Pode falar para as famílias agora. Se receber o diagnóstico agora, eu ia falar parabéns. E é isso, se apega na fé. Tem muita gente que fala coisas que às vezes não é bom ouvir, né? Eu acho que a gente
nós mães, a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos, né? Não tem jeito. Então, não desistam, lutem e se apega a Deus, é a única coisa que... Sim. Mas assim, tem desafios, Dificuldades. mas tudo se supera. Com Deus. Com Deus. E você, E Reinaldo? amor. Sim, Não, faço das minhas palavras as dela, né? É justamente, tem que ter Deus para suportar tudo, né? É difícil, não vou negar que não é. Tem horas que na dificuldade a gente fala, Senhor, cadê a nossa ajuda? Né? Até parte financeira mesmo, cadê a nossa ajuda? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, né? Mas é diante de Deus, comunhão, sacrário, adoração, né? Sim. Comungar, então é ali que a gente começa a perceber aqueles detalhes, né, que eu acabei de citar, são os cuidados de Deus que a gente começa, nossa, como Deus é bom, como Deus está do nosso lado. Então para as famílias se fortaleça em Deus, que Deus vai te ajudar, com certeza, não tenha sombra de dúvidas. Amém. Tem uma palavra de Deus que acompanha vocês, a gente trouxe como esse presente, essa lembrança. Pode pegar, pode ler para a gente, Thalita, se é essa mesma palavra que sustenta vocês. Isso é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes. Não tenhais medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Josué 1:9. Amém. Nunca se esqueçam daquilo que o Senhor prometeu para vocês um dia. Com carinho, equipe Gente de Fé. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Que essa palavra continue sendo verdade e manifestação de Deus na vida de vocês. Obrigado pelo testemunho, pela presença, viu? Eu que agradeço. Deus lhes pague mesmo. Obrigada. Obrigado a você que esteve conosco nesse programa Gente de Fé. Continue conosco na nossa programação da TV Canção Nova e acompanhe também este programa nas nossas plataformas digitais. Deus abençoe e até mais.